Salve, salve, pessoal! A sua companhia em nossas videoaulas para nós é um imenso prazer. Eu espero que o saber seja por nós compartilhado, proporcionando a formação e conscientização de seres humanos históricos sociológicos, engajados na missão de construir um mundo melhor para se viver, enfrentando e mudando as difíceis realidades surgidas no cotidiano. Desejamos para todos bons estudos. Mandela e os seus camaradas do CNA eles ficaram presos lá nas Ilhas Robben por 18 anos e depois disso foram transferidos para as prisões de Pollsmoor e Victor Verst. Após serem transferidos da Ilha Robben, ficaram presos em um quarto grande, com espelhos, câmeras de gravação de áudios da conversa. Então, sempre sendo espiados. Eles saíram ali daquele lugar, foram para um lugar mais confortável, mas com uma liberdade vigiada, né? Um estilo Big Brother ali. Atualmente, a Ilha Robben, isso é mais por uma questão de curiosidade, se você quiser fazer um turismo virtual, está aí na página, está aí o endereço que você pode acessar e é aberto para visitação. É um patrimônio histórico mundial da Unesco. Houve uma guerra tremenda. E a Winnie, ela liberando o movimento, dizia: nós não temos armas, mas temos mãos, pedras, caixa de fósforos e petulância. Conhecemos os informantes, os traidores e sabemos o que fazer com eles. Então, foi uma matança geral. Eles se vingaram ali dos oficiais municipais, eles foram mortos, incinerados, vivos, né? E os negros, eles guerrearam contra a polícia, utilizando inclusive de coquetéis Molotov. E o governo? O que o governo fazia diante disso? Ele tentava dissuadir Mandela para parar a violência. Mandela, paz, vamos, né, tranquilizar isso. Ele oferece uma visita de contato para Mandela com a sua esposa Winnie, após 21 anos sem se tocarem. Entretanto, a ordem era qual? Quanto mais eles nos oprimirem, mais nós lutaremos. E uma outra cena que eu quero aqui destacar foi o estádio de Orlando, lotado em 1985, e a filha de Nelson Mandela lendo a carta dele. Foi muito emocionante, né? Uma questão muito linda, e de longe assim, a mãe observando a filha, né? E tendo orgulho da filha por estar lutando também. Mandela, ele foi levado para um encontro secreto com o ministro da Justiça, encarregado pelo presidente para promover a paz. A proposta de cessar a violência em troca de uma parte do poder. Então, o governo, olha, eu te dou uma parte do poder para Mandela, para o CNA, para os negros, né? Mas vamos parar com a violência. E essa foi uma proposta feita para Mandela, quando ele se encontra ali com o ministro da Justiça, a cargo do presidente da República, e Mandela disse: não, quero poder viver sem medo e sem ódio. Quando nós negros chegarmos ao poder, não haverá vingança. Então, ele já deixa claro, ó, nós vamos chegar ao poder, não vai ter mais esse problema de ódio, de medo, e nós não vamos vingar os brancos por ter nos oprimido todo esse tempo. Só que contrariando essa mentalidade de Mandela, a Winnie, a sua esposa, revoltadíssima, ela se distanciava cada vez mais dessa proposta. Então ela queria vingança e incitava os jovens à vingança. Em um outro momento, Mandela foi conduzido para uma prisão domiciliar, numa casa de campo com piscina, com visitação da família livre a qualquer hora. E Mandela deixava muito claro isso, que ele era contra a violência. E durante uma das festas, Mandela observa de longe, né, os seus netinhos provocarem os policiais.
né? Então os netinhos dele, provocando os policiais brancos. E aí Mandela de longe observa aquilo, vai lá e dá uma lição para os netos deles, né? Fala assim, olha, peça desculpa, ensina, né, os netos a não fazer aquilo. Ele é um pacificador. Embora essa casa ela fosse um lugar de meio que liberdade, uma prisão domiciliar para Mandela, ela era constantemente vigiada pelo Estado. Então tinha câmeras secretas e gravações de áudios. Então estava ali na escuta, o pessoal, tudo que era dito estava sendo sempre observado, lido, ouvido, transcrito, né, passado para as autoridades. Mas o mundo clamava por freedom, liberdade. Então, em 1990, houve uma campanha no mundo inteiro, Liberte Mandela. Na ocasião de ser liberto, em seu encontro com o presidente, na antessala tem uma cena curiosíssima, né, que um dos brancos ali, ele observa o sapato de Mandela desamarrado e ele fala, Mandela, deixa eu amarrar o seu sapato só um pouquinho. E aí ele abaixa e amarra o sapato de Mandela, né? Então, é uma cena muito curiosa, muito bacana, assim, se vê assim, aquela amizade, um branco amarrando o sapato de um negro, né? Olha como que as coisas haviam mudado de proporções, né? E diante do presidente de Klerk, Mandela disse, olha, você tem uma tarefa muito especial, um chamado muito especial, num momento muito especial. Então, pensa bem, né? Você tem algo a realizar, você vai entrar para a história, faz a sua parte. Era isso que Mandela dizia para ele, né? E mesmo persuadindo Mandela a dividir o poder e entrar no estádio Orlando com ele na cerimônia de liberdade, Mandela falou, não, eu não quero que vocês vão lá, eu vou lá sozinho. Me liberte, eu vou lá, vou fazer a cerimônia, eu não quero vocês lá. Então Mandela recusa isso. Epa, agora começa o quê? Uma intriga, né? Um desconforto, na verdade, no casamento de Mandela. Quando ele volta para sua casa em Orlando, ele se estremece com a sua esposa. Por quê? Existem muitas brigas nas ruas em 1992 e os negros eles não aceitavam de forma alguma dividir o poder com os brancos. E Mandela, vendo aquela situação de morte, que era um cenário de morte, uma coisa terrível, sangue para todo lugar, ele aceita dividir o poder. Então, ele chama Winnie para uma conversa, em particular, para que ela ser fiel ao seu povo e deixar de incitar o povo à guerra. Mandela aponta, o que fizeram com a minha esposa foi a única vitória deles. Então, eles percebem, né, que a esposa dele não tinha mais jeito, não queria mais voltar à paz, ela queria luta, vingança. Ele falou, não, é a paz, vamos entrar em paz, vamos acabar com isso, vamos dividir o poder. É a única forma de ter a paz, vamos dividir o poder entre os negros e os brancos. Em uma atitude corajosa, Mandela ele vai aos repórteres de TV e dá uma entrevista e diz, olha, eu estou me separando da minha esposa, né? Porque os negros eles estavam querendo o quê? Uma guerra civil para a tomada do poder, para excluir os brancos do poder. E Mandela esteve em um dos massacres, foi uma cena terrível, ele viu muitos jovens, mulheres, idosos, crianças mortas, e ele ouviu um apelo de uma pessoa, um apelo desesperado de uma mulher. E essa mulher disse para Mandela assim, faça alguma coisa, Madiba, estamos nos perdendo. Então, naquele momento havia um reconhecimento de que eles estavam fugindo da proposta de paz, eles só estavam na guerra, na violência, na luta, e não conseguiam de forma alguma estabelecer uma paz. E ele ouve aquele apelo desesperado da mulher, e já observando toda aquela cena, faça alguma coisa, ele toma uma decisão. Então, eu creio que a partir daquele momento ele já começa a ver as coisas com outros olhos. E de uma maneira assim super corajosa,
ele vai para diante das câmeras de TV, novamente para uma coletiva, e ele abre um bilhete que ele havia ganho, que dizia assim, nada de paz. Então ele começa com isso, nada de paz. E olha a entrevista mundial, lá, a entrevista, na verdade, lá para a África toda, ouvir a coletiva de imprensa, e ele diz assim, a primeira frase, nada de paz. Não queremos que fale sobre paz. Já chega. Nos dê armas e não paz. Mas era uma estratégia. Por quê? Porque ele publicamente rebate aquela mensagem que havia no bilhete, de nada de paz, da arma. E ele rebate, porque aquela era uma mensagem de guerra, de luta, né? E ele fala assim, só existe uma maneira da gente progredir, é conquistar a paz. Então ele entendia que o progresso sul-africano estava nas mãos da inteligência, da paz, da cultura de paz. E aí ele adverte o seu povo e ele fala assim, olha, eu sei que não é isso que vocês querem ouvir. E esse discurso dele é fantástico também. Mas não existe outro modo. Eu sou o seu líder. Então ele impõe, fala, eu sou o seu líder com muita autoridade. Enquanto for seu líder, eu irei liderar. Então, se o povo tinha como líder, então ele tinha que ter autoridade, ele tinha que liderar. Eu sempre vou dizer quando estiverem errados. E eu digo, vocês estão errados. Então, ele passa aquela mensagem para o povo e diz, olha, eu dei a minha vida pelo movimento. Eu estive disposto a morrer. Eu perdi 27 anos na prisão, mas agora eu digo a vocês, eu perdoo eles. Mandela, ele perdoa publicamente. Né? E ele diz assim, e se eu posso perdoá-los, então vocês também podem. Veja só o exemplo do líder. Nós não queremos ganhar uma guerra, mas podemos ganhar uma eleição. Então, ele entendia que o poder, a democracia, ela estava aonde? No voto, na eleição. Então, veja a capacidade de absorção, né? A reação política dele. E é isso que muitas vezes nós brasileiros temos que entender. Que o nosso poder, né, contra muitas coisas que estão sendo feitas erradas na política, políticas injustas, ela está no voto. A gente votar em quem não vai nos prejudicar. E ele disse assim, nós não podemos ganhar uma guerra, mas podemos ganhar a eleição. Então, o meu povo, fiquem em casa, para de lutar, para de guerrear, vai para casa, fica lá, descansa, né? Fique em paz. E quando for o dia da eleição, quando chegar a eleição, vai lá e vota. E vota. Olha a importância do voto consciente. Esse primeiro apontamento aqui é mais uma crítica minha mesmo, né? Eu não vi, houve um plebiscito, né, que 69% dos brancos votaram e tal, mas eu não vi essa cena no filme, né? Talvez tenha passado desapercebido, ou então eu não vi mesmo, né? Então, nessa eleição, o CNA venceu. Mandela disse. Esse é um novo discurso de Mandela e também é muito interessante, é o discurso da vitória. Ele diz assim, eu caminhei um longo percurso para a liberdade. E esse aí é o subtítulo, né? Mandela, um longo caminho para a liberdade. Então tá aí a moral do filme, né? Foi um longo caminho e que precisa continuar sendo trilhado. Não pode ser esquecido, porque senão são aprisionados de novo. Então, a luta continua. Foi uma jornada solitária, mas ela ainda não acabou. Olha aí, a luta continua. Eu sei que o meu país não foi feito para ser uma terra de ódio. Sabe por quê? Olha outra frase espetacular de Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor de pele. Então isso é imposto, isso é inculcado na gente. Então, olha, ninguém nasce odiando ninguém. Pode haver uma estranheza? Sim, pode. Eu sou branco, você nem...
mas todos são iguais, são seres humanos iguais, né? Então as pessoas aprendem a odiar e podem também ser ensinadas a amar. E é curioso isso, né? Que assim, a gente está observando um movimento, um movimento conservador religioso, né? Então, infelizmente, existe uma cultura de ódio, né? Contra determinado partido, determinado político, né? E ao passo que a igreja deveria de ensinar o que é amar os inimigos, né? Isso é um discurso, né? As pessoas aprendem a odiar e podem ser ensinadas a amar, pois o amor vem de uma forma mais natural para o coração humano. Chegamos ao final dessa videoaula e espero que tenham gostado. Este trabalho é fruto de nossas pesquisas para o estágio de Sociologia no ensino médio. Agradecemos a sua participação. Tem sido uma imensa satisfação compartilhar com vocês esses temas sociológicos. Não esqueçam de deixar o seu like, as suas sugestões e os seus comentários. As videoaulas continuam. Não percam a próxima. Esperamos vocês. Um abração. Até lá.